Exatamente. Eu queria perguntar para você como é que foi sua rotina em Brasília. A gente estava falando dessa construção, né, do Código do Consumidor, que você participou. Como é que foi sua adaptação, decepção que você teve em Brasília? Porque lá dizem que é uma cidade paralela. E assim, é um negócio gigantesco, com uma quantidade de pessoas absurda. Como é que foi sua adaptação quando você chegou lá? E como é que foram as frustrações, enfim, as suas maiores alegrias e suas decepções também, porque eu acredito que como deputado você deve ser rotineiro. Ô Caio, chega lá, né, eu falo que eu sempre fui muito atento aqui, muito sagaz, estudava e queria entender, saber um pouquinho mais, mas inevitavelmente eu não frequentava Brasília, eu já tinha ido como vereador, mas sobre uma outra perspectiva, né? Ia lá, ia conversar com uma pessoa ou outra, numa reunião ou outra, enquanto vereador. Aí, quando chego lá, né, no auge dos meus 31 anos, sendo um dos 53 deputados de Minas Gerais, talvez assim, até muito pensando, nossa, que oportunidade que foi essa, né, com 31 anos de idade, poder chegar onde eu cheguei, né, nessa idade. Então, mais uma responsabilidade. Eu fui... Primeiro que eu comecei a entender Brasília e tinha gente que trabalhava comigo que não gostava de Brasília. Eu amei Brasília. Eu acho a cidade muito organizada. Me bateu o santo. Diferente. É uma cidade planejada, né? Mas bateu, assim, eu gostava. Eu gosto, né, ainda. Então, assim, eu me sentia bem. Eu passava grande parte da semana lá, né? E era uma vida, para muitos acham que era fácil, mas é uma vida muito intensa para quem quer, né? Então eu sempre quis, então cedinho eu já tinha reunião, eu aproveitava muito o dia. Lá acontece, os plenários muitas vezes vão até mais tarde. Depois, às vezes, tem que ter uma reunião, você vai para um jantar, que fala ali também de alguma coisa que está acontecendo. Votações polêmicas, teve votação que se arrastou aí ao longo da madrugada, 2 horas da manhã, algo assim. Então, foi um ajuste mesmo, né, nessa rotina de viajar toda semana, de ter que viajar para os municípios, não só em Brasília. Eu cheguei ao ponto no final do mandato de ter contabilizado trabalho em 110 cidades. Então vocês imaginam o que é sair de Uberaba, tipo segunda-feira, ir para Brasília, chegar segunda, ficar terça, quarta em um pedaço da quinta em Brasília, quinta sair para a região, rodar às vezes 2, 3, 4 cidades no mesmo dia, depois ir para outra cidade, depois às vezes voltava para Uberaba para ver minha esposa, para ver minha filha, passava aqui o domingo e subia segunda de novo. Então assim, não é só lá, né? Agora dentro da parada lá do Congresso, aí realmente é uma rotina que a maioria das pessoas não sabem como é que funciona, né? Então você vai entendendo quem quer quem, como é que funciona, como é que é o... E é muito engraçado, porque sob um outro espectro é muito parecido com o que é na Câmara Municipal, só que de forma... Proporção muito maior. Mas é a mesma... É o jeito ali, tem as coisas, tem quem quer quem, tem como é que funciona, qual que é o rito, o que acontece. Então você vai olhando, sabendo aqui o que te... Né, até onde você vai ali, o que você quer, o que você não quer, onde você quer estar, onde você não quer estar. E eu fui seguindo, cara. Fui sempre muito... Eu sempre segui muito meu instinto, meu feeling. Mas eu vejo coisas assim... Muito mais coisa positiva, mas assim, proporção... Não é nem 90-10, talvez 95-5 de coisas positivas. De aprendizado, de relacionamento. Porque na política, às vezes... O relacionamento vale muito mais, né? Você conhecer as pessoas, você saber tratar as pessoas, você ser educado, né? Sempre, você respeitar, às vezes, que uma ou outra pensar de forma diferente. Então, isso cria relacionamento, isso te abre portas. E não é à toa que até hoje, né? Mesmo sem mandato, a gente tem colhido e vai anunciar agora, muito em breve, situações que o relacionamento, a boa
o bom trato com as pessoas, né, as amizades que a gente constrói por onde a gente passa, elas retornam em coisas positivas, né? Então, tem situações que a gente aprende de como que funciona. Eu tive uma situação de uma votação, por exemplo, que eu achei que muita gente... Porque lá, o que acontece? Quando estava presencial, no início do mandato, 2019, primeiro ano, que aí começou a pandemia em 20. Então, 2019, que foi o primeiro ano, o que eu percebi lá? Vamos abrir o plenário. Você tem que ir lá, põe o seu dedo, marca a sua presença. Digita lá, pum, presença dada. Só que o rito dentro da Câmara, dentro do plenário, tem uma série de situações, tem a fala do líder, a fala do outro, a discussão disso, breves comunicações, expediente, pá. E tinha hora que até chegar na votação do projeto era muito demorado. Então, eu marcava presença, eu via que ia ter uma discussão só de, às vezes, uma fala de algum parlamentar, coisa que não era relativa a nada de votação, eu ia para o meu gabinete. Ia perder seu tempo ali, né? Você ficava ali só ouvindo uma coisa que não rendia nada, enquanto às vezes eu tinha alguém para atender no gabinete, um retorno para fazer, algum despacho interno do gabinete mesmo e tal, beleza. Aí, teve um dado momento, de um dia especial, que teve uma situação dessa, e curiosamente, por conta dessa dificuldade, dessas demoras, acontecem fora do plenário, fora da Câmara, fora do Congresso, algumas reuniões sobre algum assunto. Às vezes é uma frente parlamentar que está sendo criada e tal, é no mesmo momento. E eu me lembro que estava tendo uma discussão na Câmara e que poderia ser pautado determinado projeto que era polêmico. Acho que era um negócio do COAF. Aí eu falei, eles estão falando, não sabe se vai pautar, não sabe se vai. E aí houve um colega meu de partido, o Jerônimo, estava assumindo, salvo melhor juiz, à frente em defesa da questão que tinha a ver com o setor sucroenergético, com álcool, energia renovável, alguma coisa assim. Eu esqueci o nome da frente. E ele me chamou, falou, Franco, você tem a ver e tal, não sei o quê, porque eu participei de uma frente lá, né, essa que eu participei, a outra que ele presidiu tinha a ver, mas não era esse o nome, não. Vou lembrar aqui e falo. Enfim, tinha a ver com o que é a questão do agro aqui da nossa região. Tava tendo uma discussão na Câmara, não sabia qual projeto que ia ser pautado, que muitas vezes fala, vai pautar isso, não vai, tirou de pauta, que é aquela loucura, porque os líderes ficam ali, eles bolam um negócio, mas depois se não tem acordo com a oposição, então assim, é uma coisa muito dinâmica, parece que vai ser de um jeito e às vezes é completamente contrário. E eu cheguei lá novo, achando que dava certo, que ia dar tudo certo, menino, fui lá no setor de clubes, estava tendo esse negócio. Quando o Franco tá lá, eu lá compondo dispositivo, com gente, empresário, não sei o quê, e eu lá, na frente, o povo tirando foto, eu com os caras participando, me deram moral lá, né? Eu falei, bom, conhecer muita gente aqui do setor, trocar ideia, pensar em... Aí a empresa é pensar em desenvolvimento, pensar na nossa região, na nossa cidade. Bom, toca meu telefone, eu saio do palanque. A minha assessora de lá falou, Franco, votação nominal do projeto tal. Eu falei, peraí, tô indo. Tenta aí, pede para alguém enrolar. Não, vai ficar aberta a votação por um longo tempo. Porque normalmente acontece isso. Abre votação, como sabe que os parlamentares... Às vezes um tá no gabinete, aí tem que, dependendo do bloco que você tá, lá do anexo, tem que descer de elevador, tem uns que são mais idosos, tem que vir andando devagarzinho, né? Enfim, eles normalmente abrem essas votações, mas demora um tempo. Cara, parecia que era alguma coisa que aconteceu, eu tentei voltar, só que eu tava de carro, tem que pegar o trânsito, tem que descer, tem que chegar. Quando eu cheguei,
Acabou. Tinha acabado, fui pôr lá, pum, tinha fechado a votar. Porque aí tem que digitar, pôr o dedo, apertar o botão e apertar de novo. A hora que eu tava fazendo o trem, pum, fechou. Constou lá o quê? Franco. Não votou. Não votou. Até eu explicar que isso aqui, que focinho de porco não é tomada, aí foi um aprendizado. Depois, nunca mais teve. Eu ficava lá sentado ouvindo os outros parlamentares falando. Mas se tinha alguma coisa na pauta que eu tinha que votar, eu ia lá. Então, assim, aí eu fiquei... Foi um aprendizado, né? Porque não foi por maldade, não foi por nenhuma outra coisa a não ser por acreditar e ver os outros colegas comentando, falando, talvez que daria tempo, né? E acabei correndo esse risco. Não estava na pauta, assim, não tinha falado que era o próximo a ser votado. E aí eu acabei... Mas por inexperiência você acabou perdendo uma votação que... Eu perdi uma votação que depois eu fui cobrado, com razão, né? Mas tinha o meu posicionamento, depois deixei o meu posicionamento. Qual que seria? Então não foi fugir da raia, né? Mas já estava bem tenso já essas questões de relação política, então muitos acharam que isso e aquilo. Bom, eu falei o que realmente aconteceu, conto aqui de novo. Se me pediu para contar em outro lugar, eu conto. Mas esses são os aprendizados, né? Mas teve muita coisa boa, sabe? Esse é o que eu falei. Participações em muitas ações importantes, convites para poder participar com essa questão do Código de Defesa do Consumidor em outros estados, né, em outras cidades para falar do assunto, em locais com muita gente que tinha interesse. Então você vai pegando alguns assuntos, participamos de outras ações com outros parlamentares em pontos específicos, na educação, na questão do agronegócio, lá na FPA, enfim, você vai aprendendo, né? Infelizmente... Algumas coisas aprende apanhando, né? Acontece.